O sertão amanhecia com um barulho que não era de galo, nem de vento, nem de água nas cacimbas. Era um ranger seco de madeira batendo na madeira, um gemido de porta velha sem casa, e o sussurro da poeira levantando mais alto do que reza de beata. A terra rachada, a carnaúba fina como ossos, o sol que, subia como ferro vermelho no fogão da fome. Tudo aquilo empurrava o povo para dentro de qualquer sombra que parecesse promessa. A promessa, naquele pedaço esquecido, vestia batina de barro e tijolo cru, capelinhas miúdas, erguidas pelo esforço de mãos calejadas, branquinhas como dente de criança, com porta azul e uma janelinha que parecia olho de santo. O povo as fazia com voto e suor, amarrando as paredes com esperança, pintando a fachada de cal que ardia nos dedos e acalmava no peito. Ali, as viúvas deixavam uma vela e pegavam um fôlego. Os órfãos encostavam a testa no altar e diziam, baixinho, o nome da mãe. Os velhos faziam conta com Deus de mais um inverno. E os homens, mesmo vergados pelo peso da roça impossível, ainda tinham onde largar o chapéu e o medo. Era tão pouco e valia tanto, que até o canto dos passarinhos parecia se alinhar com as ladainhas. E quando o sino repicava, o vento espalhava o som pela caatinga como quem espalha notícia boa. Só que notícia boa era coisa que o coronel Tibúrcio de Albuquerque não suportava se não tivesse a assinatura dele. Era homem grande de cintura e de ambição, barriga amarrada num cinturão de couro, bigode penteado para cima como se apontasse o céu à faca, e um ouro no dedo mindinho que piscava feito olho de cobra. Tinha boiada que parecia mapa de nuvens, cacimbas fechadas com grade e cadeado, e um caderno grosso, trancado no escritório, onde escrevia o nome dos devedores do município inteiro como quem desenha destino. Não falava alto, olhava. E quando olhava, até cachorro sem dono encolhia o rabo. Sua palavra andava nas mãos dos jagunços, homens de chapéu baixo, punho leve para o gatilho e pesado para o cabo da peixeira. Do terreiro da casa grande, com sacada de madeira e rede armada, Tibúrcio via mais. Longe que padre em procissão, e onde via uma cruz brotando do chão sentia coceira no orgulho. Não era que tivesse medo de santo, era outra coisa. A capelinha criava um senhorio que ele não controlava. Dizia, mascando fumo e cuspindo de lado, que naquele sertão havia dono de água, dono de gado e dono de gente, mas dono do céu ainda não tinha, e que essa vaga, se existisse, já estava preenchida com o nome dele. Foi assim que começou a mania. Primeiro sumia uma cruz, depois aparecia uma parede tombada, um telhado no chão, um altar desarrumado. O povo estranhava, dormia de olho aberto, tentava vigia. Aí vinha a manhã com pegadas de bota mais fundo que as de Romeiro, e todo mundo já sabia. Jagunço tinha passado. Quando aparecia resistência, o coronel deixava de brincar e descia ele mesmo, montado num cavalo preto que mordia o freio como quem também queria briga. Chegava com marretas, alavancas e um saco engordado de dinamites, como se estivesse caçando pedra de tropeço. Gritava, mas não precisava. Os capangas já sabiam. Cercar o povo, afastar as beatas, recolher as imagens para o escárnio ou para o quebra, tudo conforme o humor do patrão. E o humor de Tibúrcio, nesses dias, vinha sempre com gargalhada. Quando o fogo comia o estopim e a explosão rompia, ele abria os braços como quem recebesse bênção, respirava a poeira com gosto e dizia, a voz engordurada de triunfo, quero ver santo segurar parede contra o meu dinheiro. A poeira subia, o sino saltava do campanário e calava, e o povo se encolhia, com o gosto de cal na boca, os olhos ardendo, os joelhos tremendo, e alguma coisa se desfiando por dentro como rede velha. A primeira vez, doeu. A segunda, ardeu. A terceira, virou medo. O medo deitou no quarto do povo, partilhou a mesa magra, andou de par com a sombra. As rezas passaram a ser cochichos, as promessas, segredos, as velas, escondidas no fundo da cozinha. Quem tentava dizer não aprendia o sim pelo cabo da coronha. Zé Pequeno, roceiro miúdo e valente, botou o corpo na frente quando vieram mexer na capelinha de São José do Riacho. Saiu quebrado, dentes, na poeira, olho roxo, mas ainda com a teimosia de quem já viu seca demais para ter medo de homem.
Ficou marcado como exemplo. E exemplo no sertão trabalha que é uma desgraça. 2 semanas depois, ninguém mais fazia vigília nas capelas. As capelas, aliás, já quase não eram. Os escombros foram se ajuntando feito carrapicho no pasto. E o coronel, para atiçar a humilhação, mandou abrir uma vereda chamada Estrada dos Santos, onde jogava pedaços de imagens, braços sem mão, olhos de vidro, cabeças rachadas de barro, tudo para quem passasse aprender teologia com a sola. Quando alguém perguntava o porquê daquela raiva, ele respondia com uma frase que virou cutelo: Deus não paga imposto, mas eu pago jagunço. Teve dia de humilhação funda. Seu Tibúrcio recebeu um frei vindo de Juazeiro, homem magro de rosto cavado e fé que parecia vara de angico, dura, vibrando no vento. O frei, com doçura e coragem de quem sabe que a morte é uma vizinha que se visita de chapéu na mão, pediu licença para reerguer uma cruz simples numa clareira. Só um lenho, coronel, para o povo não perder a estrada de casa. O coronel sorriu de canto. Mandou o frei fincar a cruz. Esperou o suor escorrer, a mão tremer, o braço ceder. Quando a madeira ficou de pé, foi lá, apanhou a cruz com uma das mãos, como quem pesa fardo de criança, e quebrou no joelho. Entregou metade ao frei. Leve, padre, e diga em Juazeiro que por aqui a fé só fica em pé se assinar contrato. O frei baixou os olhos, pegou a metade do lenho, subiu no jumento e voltou no meio do pó. Atrás dele, um riso de jagunço ficou pendurado nas árvores. À frente, o povo aprendeu mais um silêncio. Não muito depois, foi a vez da capelinha de Nossa Senhora das Dores. Aquela era especial. Tinha porta azul, um sino pequeno que desafinava bonito, uma parede torta que o povo jurava ser milagre porque nunca caía de completar, e no altar, uma imagem de rosto triste que parecia ouvir. Foi levantada em mutirão, promessa por promessa. O dia em que ficou pronta, a seca deu uma trégua de garoa, dessas que nem molham a terra. Só o olho. Não deu mês e o coronel escolheu justamente ela para ensinar a última lição. Chegou com mais homens do que formiga no açucareiro, cercou a praça, puxou o banco para assistir, como quem vai ver teatro. Mandou tirar as imagens para não gastar munição com boneco, mas deixou a santa. Essa eu quero ver voar. Teve mulher que foi para o chão abraçando a parede, teve homem que jurou que não soltava. Soltaram. Bota, soco, cabo de faca, e a praça virou uma dança sem música. O estopim correu como cobra. A explosão bateu na barriga das casas. A santa partiu em 3. Uma cabeça rolou até a escadaria e parou com o olho de vidro olhando o povo como se perguntasse por quê. O coronel levantou a mão, calou a chiadeira com um gesto e declarou, cuspindo a ponta de cigarro: barro mole comigo não vira parede. Depois montou, virou o cavalo, e ainda deu o luxo de mandar o contramestre recolher o sino para pendurar na varanda da casa grande, como lembrança de que manda quem pode e reza quem sobra. Naquela noite a vila ficou com um buraco no meio, como se alguém tivesse arrancado a sombra do lugar. As mulheres varreram a poeira com panos úmidos. Os homens ficaram na calçada medindo palavras, os meninos brincaram, calados por respeito que não sabiam explicar. A lua saiu seca e alta, e foi aí que um vulto correu pela estrada, leve como cabrito, rápido como notícia ruim. Joãozinho de Antônia, órfão de pai morto na febre e mãe sumida na seca, veio descalço, canela riscada, olhos arregalados de fome e de susto. Parou na beira da praça, respirou como peixe fora d'água e disse com voz que parecia vento atravessando prego: eu vi. A palavra não encontrou resposta. Ele apertou: eu vi, lá na vereda do Mulungu, homem de couro, rifle que reluz, e no meio, com o olhar que acende sem lamparina. O povo não repetiu o nome. Guardou, porque nome naquele pedaço é faca de 2 gumes. Mas cada cabeça no escuro acendeu a mesma vela íntima. Lampião. A notícia correu sem correr, feita para ouvido que entende sinal. No outro dia, antes do primeiro boi beber água, 2 vaqueiros juravam ter visto rastro de gente andando sem fazer estalo de folha. Uma beata achou no chão um botão de casaco com desenho que não era da terra. Um menino jurou pelo que não tinha que viu uma estrela cair, e no lugar, um brilho de metal sumir atrás da jurema.
e um jagunço, dos que ronda a madrugada, voltou pálido de um caminho e bebeu mais do que a língua dava conta, falando demais, dizendo baixinho para a mesa de madeira. Dizem que o capitão cheira o medo como o cachorro cheira a caça. O patrão ouviu, riu e mandou que dobrassem as rondas. O riso do patrão era o tipo de risada que chama vento ruim. Na feira, o assunto encostou devagar, na hora do feijão minguado, da rapadura vendida em pedacinhos, do sal que virou luxo. Ninguém falava lampião com L de lenda. Diziam o capitão, o homem, a sombra. E se tinha medo, tinha também coisa mais funda que o medo, algo feito dente que cresce de novo. Porque o povo lembrava histórias de lugar mais longe, onde injustiça desacata, e então aparece um bando como se fosse feitiço do mato. E o que era certo fica apontado, o que era errado leva uma marca que não sai com lavagem. Talvez fosse mentira, talvez fosse só desejo, mas desejo num chão que não dá quase nada, vira semente de ação. O coronel, que farejava rumor como cachorro fareja osso enterrado, puxou as rédeas dos homens. Mandou aumentar a patrulha, fechar a estrada do riacho, cercar de noite o caminho de quem vinha do Mulungu. Proibiu o ajuntamento depois da Ave Maria. Decretou que reza só podia ser feita dentro de casa, de porta fechada, e bradou na varanda, com o sino da capelinha de Nossa Senhora pendurado atrás dele, batido pelo vento como caçoada. Quem quiser rezar, reze por mim, porque eu, sim, tenho o poder de ouvir e de responder. Os jagunços riram em coro. O riso comeu o terreiro e não encontrou alegria para se misturar. Teve gente que pensou em fugir. Mas fugir para onde, se a seca anda mais depressa que cristão? Teve gente que pensou em resistir de novo. Mas resistir com o quê? Se a mão que plantava milho agora só plantava medo. O que sobrou foi um tiquinho de coragem, malvada, dessas que crescem no canto da alma quando a humilhação já passou da medida. Natata, a velha sinhazinha, que tinha sido arrastada pelo chão na derrubada da outra capela, acendeu uma vela no fundo do pote de barro e falou para o fogo baixinho: se for o homem, venha. Se não for, que seja que sombra dele, mas que venha. A chama tremeluziu. O pote estalou e ninguém viu. Mas alguém, do lado de fora na rua vazia, escutou. De tardinha, quando o sol joga o corpo inteiro sobre a terra e a sombra das casas vira língua comprida, um forasteiro parou no bebedouro dos animais. Chapéu de couro, marcado de estrada, calça de brim surrado, alpercata de correia, uma peixeira na cintura como quem usa caneta. Pediu água. Bebe-se água no sertão como quem confessa. A mulher que trouxe a cabaça, de olho atento e boca fechada, notou que o homem bebia olhando o terreiro, contando com a vista os buracos no meio da praça, medindo os pedaços da santa quebrada com exatidão de carpina. Não perguntou nada. Ele não disse nada. Só devolveu a cabaça, limpou a boca com as costas da mão, agradeceu curto com a cabeça e foi se encostando num canto onde a brisa passava. A mulher voltou para dentro, fez o sinal da cruz sem muito jeito e murmurou para o marido: é gente de longe. O marido respondeu: gente de longe que conhece perto. Ninguém riu. De noite, enquanto as casas fechavam as portas e acendiam lamparinas, vozes baixas se juntaram na sombra de um galpão. Passava de mão em mão um rosário, pobre e um pedaço de pão, e junto deles corria um fio de notícia. Dizem que ele está, dizem que viu, dizem que pesa o que somos e o que nos fizeram. A notícia tinha o tom de quem já não se resigna, não ainda com barulho, mas com uma dureza nova na vista. Na rua, 2 jagunços fumavam, cuspindo no chão o nojo que sentiam do próprio trabalho e o orgulho mal posto da farda que não tinham. Um deles, o mais moço, perguntou: se for verdade? O mais velho respondeu: se for, a gente atira. Se não for, a gente inventa que atirou. E riu sem som, porque a noite tem ouvido. Alguns quilômetros ali, no pé de um serrote, longe o bastante para não chamar poeira, perto o bastante para ouvir o sino zombeteiro na varanda da casa grande quando o vento batia, havia fogo baixo, panela de feijão, couro estendido em chão limpo, e conversa de homem que anda muito e fala pouco. Uma voz contava, outra escutava, outra opinava e calava. No meio, sentado como quem não precisa do meio para saber que é o meio, alguém aparava o brilho de uma faca com uma tira de couro, sem pressa,
como se fosse música. Quando o estalo de uma lenha mais seca subiu, a cabeça levantou. O olhar não precisava de luz. Era um olhar de quem mede distância pelo cheiro, tempo pela poeira do caminho, perigo pela respiração dos bichos. Vão dormir cedo, disse, e ninguém discutiu. Na madrugada seguinte, antes do galo e até antes da lembrança do galo, um jagunço que rondava a vereda do Mulungu sentiu aquilo que o povo do sertão chama de aviso. A pele arrepia, o silêncio ganha peso, e de repente a gente existe demais dentro do próprio corpo. Ele encostou a mão no rifle, devagar para não fazer barulho, e fez que ia limpar a garganta, mas desistiu. De dentro do mato, um passarinho bateu asas como quem larga recado e some. O jagunço considerou gritar porque grito às vezes é jeito de dizer para o medo voltar depois. Não gritou. Só sentiu que havia gente que sabia passar sem levantar folha. Quando amanheceu, contou que viu sombra de homem onde o sol ainda não tinha permissão de entrar. Foi rir na cara do medo, mas a risada não encaixou. Na vila, o dia nasceu doendo como joelho ralado. O povo olhou a praça esburacada com aquele olhar das mães quando encaram a cama vazia do filho. Alguém varreu de novo a poeira, que retorna como promessa de desgraça. Alguém recolheu do jeito que dava 2 dos 3 pedaços da santa e embrulhou num pano limpo como se cobrir quebrado fizesse remendo no destino. No fim da rua, um homem acendeu um cigarro que não tinha, só para ter o que fazer com a boca. E foi assim, com a vida fingindo normal, que as primeiras palavras de alento nasceram, tímidas, feito riacho novo. Dizem que o capitão olha de longe. Dizem que se ele vier, quem derrubou a casa de Deus vai conhecer o chão mais de perto. Dizem que quando ele vem, a justiça bota chapéu de couro. As mulheres que entendem de pressentimento melhor que homem, calavam e guardavam. Quando passavam em frente aos escombros, se benziam ao contrário, da esquerda para a direita, como quem escreve um desapego que protege. O coronel passava a cavalo, puxando a rédea com 2 dedos, olhando tudo como quem avalia um gado doente. Ao ver o pano embrulhando a santa, fez um gesto com o queixo. 2 capangas foram lá, arrancaram o embrulho das mãos da beata e jogaram numa carroça com as pedras, dizendo que iam dar destino de entulho. A beata não chorou, que lágrima em seco é luxo. Só disse, num tom que parecia cansaço e oração juntos: toda pedra guarda uma lembrança. Cuidado com as que lembram da gente. Ninguém ligou. O cavalo pisou mais firme e o coronel foi cuidar de contar dinheiro, porque o dinheiro dele tinha o costume de agradecer quando o povo sofria. Ao raio do meio-dia, quando a fome assovia dentro da barriga como vento em palha de cana, um homem desconhecido entrou na bodega de seu Afonso. Pediu farinha e rapadura, pagou com moeda que não se via muito por ali, deixou o troco e, antes de sair, perguntou numa voz que parecia acostumada a dar ordens só por existir: de onde levaram o sino? Seu Afonso, que nunca gostou de morrer cedo, parou a mão no ar. Da capelinha, uai. O coronel levou. O desconhecido ficou calado um instante como quem mede o peso de um som na prateleira do mundo. Pendurado onde? Na varanda grande. O homem assentiu, foi embora com o saco de farinha no ombro. E, quando passou pelo terreiro, olhou de longe a casa grande. O vento brincava com o sino e cada batida era um tapa na cara de todo mundo. O desconhecido baixou o chapéu. A sombra cobriu os olhos. Quem viu diz que por um momento a poeira pareceu obedecer. À tardinha, um redemoinho pequeno levantou no meio da praça, desses que a gente costuma chamar por nome de menino travesso. As crianças correram atrás, rindo pela primeira vez em muitos dias, porque até a desgraça quando entra em espiral dá vontade de brincar. O redemoinho lambeu as pedras da capela, soprou o pano da santa embrulhada de volta ao chão, e quando se desmanchou, deixou um silêncio novo, que não era de medo, mas de espera. A espera ali começou a comer espaço no mesmo prato que o medo, e nas beirinhas da conversa, entre um vão-se embora que os homens do coronel vêm aí, e um a noite hoje vai ser comprida, entrou um fio de reza que não pedia mais chuva nem pão, pedia por olho que visse onde o humano já desistiu de ver. Deu noite. No sertão a noite desce com pressa, sem nuvem para segurar a luz. As estrelas ardem como brasas longe do fogo. Um cachorro latiu para o nada,
e recebeu como resposta o nada latino de outro cachorro. No alto do serrote, o lume do acampamento que ninguém sabia onde estava respirou mais baixo, e no coração da vila, alguém passou com passos de quem nasceu para não deixar rastro. Foi até os escombros da capela, ajoelhou como quem procura qualquer coisa que não se vê a olho nu, catou um caco de azulejo pintado de azul, guardou no bolso, levantou e sumiu. No dia, um menino encontrou fincado na areia perto da cacimba velha um desenho rápido feito a punhal, com 3 riscos que lembravam a letra V. Levou para a tia, que escondeu o achado numa lata de farinha. À tarde, a lata estava vazia de farinha e vazia do sinal. Foi o vento, foi o destino, foi aviso. O povo escolheu a última palavra porque palavra, quando escolhe a gente, escolhe para valer. E assim o sertão adormeceu com uma suspeita nova. Os que tinham medo sonharam com passos macios. Os que tinham culpa dormiram com o rifle atravessado, e mesmo no sono a mão apertava o ferrolho. O coronel, amolecido de cachaça, roncou alto sem saber que a própria risada naquele dia tinha acordado um bicho maior que ele. O sino na varanda bateu 2, 3, 4 vezes, sem vento. Quem morava perto jurou, calando o que ouviu. Quem não morava perto disse no dia seguinte que era invenção de gente assombrada. Mas o sertão, quando recolhe esses pequenos desaforos do destino, aprende a juntar tudo feito andor. E sem padre, sem capela, sem procissão, ergue a única coisa que ninguém derruba: uma vontade de justiça com jeito de romaria. A noite no sertão não é silêncio, é zumbido. O grilo canta, a coruja olha, o vento passa arrastando poeira que parece alma sem destino. Mas naquela semana, depois da última explosão da capelinha de Nossa Senhora das Dores, até os bichos pareciam ter se recolhido, como se tivessem vergonha de cantar diante do desrespeito. O povo dormia de olho aberto, com o coração ruminando a humilhação e a boca mastigando o silêncio. Só que o sertão tem ouvidos escondidos, e naquela poeira quieta, passos que não deixavam marca cruzavam as veredas. Lampião, Virgulino Ferreira, não chegou como raio nem como relâmpago. Chegou como sombra. Não tinha pressa, não tinha estardalhaço. O bando se movia como matilha que conhece cada pedra, cada toco de mandacaru, cada atalho do mato. E onde um homem comum faria barulho, eles passavam como vento que muda de direção sem pedir licença. Lampião caminhava na frente, chapéu de couro largo cobrindo os olhos, cartucheiras cruzadas no peito, rifle a tiracolo. A luz da lua batia no metal das balas e parecia refletir presságios. Ele não precisava que alguém contasse a história do coronel Tibúrcio. O próprio chão já dizia. Cada pedra caída, cada caco de azulejo, cada vela quebrada no meio da estrada era um livro aberto. Lampião se abaixava, pegava um pedaço de barro queimado de explosão, cheirava como quem fareja destino e guardava no bolso. Maria Bonita, ao lado dele, também via. Mulher de fibra e riso afiado, ela não perdoava escárnio contra a fé de pobre. Tocou no braço do capitão e disse com voz baixa e certeira: esse coronel não é só ladrão de terra, é ladrão de esperança, e isso é crime que não se paga com bala. Lampião não respondeu. Seu silêncio era a faca que afia sozinha. Apenas olhou para os restos da capela e murmurou, quase como oração: derrubar casa de Deus é cavar cova para si mesmo. Enquanto isso, o povo, sem saber que o bando já rondava a região, juntava coragem para falar. Numa bodega escura, com lamparina tremendo no fio de querosene, 3 homens e 2 mulheres se reuniram. O mais velho, seu Ambrósio, vaqueiro aposentado, levantou o dedo ossudo e falou: já não basta ele. Tomara a água, o gado, a terra. Agora até a fé quer roubar. Esse homem passou da conta. A mulher mais moça, Maria de Sinhazinha, cuja mãe fora arrastada pelos cabelos no chão da igreja, respondeu com os olhos cheios de fogo: fé a gente guarda no peito, mas quem arranca a cruz do caminho quer arrancar também o coração da gente. Um silêncio pesado caiu, e foi nesse silêncio que uma voz de fora se meteu. Era grossa, arrastada, vinda da sombra da porta, pois coração de sertanejo é como pedra de rio. Quanto mais pisa, mais liso e mais resistente fica. Todos viraram. Um homem encostado na parede, chapéu baixo,
olhar que brilhava mesmo no escuro. Não precisou se apresentar. O sussurro atravessou a sala. Lampião. O medo veio primeiro, como sempre vem. Mas em seguida, veio outra coisa. Um alívio que parecia pecado sentir. O capitão entrou devagar, tirou o chapéu em respeito e ficou pé no meio da bodega como se fosse altar. Ouvi dizer que tem coronel aqui que gosta de brincar de demolidor de capela, disse, voz calma, mas carregada de aço. Quero ouvir da boca de vocês o tamanho dessa ousadia. O povo falou. Falou como quem abre ferida antiga. Contaram da cruz quebrada no joelho, da santa estilhaçada em 3, do sino roubado pendurado como troféu na varanda da casa grande. Contaram das rezas feitas escondidas, das promessas caladas, dos filhos crescendo sem saber o que é tocar um sino de igreja. Cada palavra era pedra atirada no chão, e cada pedra Lampião juntava dentro de si, construindo uma muralha. Maria Bonita, que escutava tudo com o punho fechado, soltou uma risada curta e venenosa. Esse coronel pensa que é Deus, mas só tem poder de destruir. E quem só sabe destruir não dura muito no mundo. Lampião acendeu um cigarro, tragou fundo, soltou a fumaça, como quem desenha a sentença no ar e disse: pois já sei qual procissão vamos organizar para ele. Se roubou a fé do povo, vai ter que marchar na procissão da justiça. O povo ficou arrepiado. Uns se benzeram, outros sorriram pela primeira vez em meses. Lampião não falava de bala, não ainda. Falava de humilhação. E humilhação era a moeda que o coronel mais temia. Enquanto isso, na casa grande, o coronel Tibúrcio bebia sua cachaça, ouvindo o badalo do sino roubado na varanda, sem saber que cada batida já era anúncio de seu próprio cortejo. Lampião amanheceu com a cabeça encostada no couro, os olhos abertos antes do primeiro canto de bicho, e o pensamento riscando a escuridão como punhal afiado no couro da noite. Maria Bonita já estava de pé, ajeitando o lenço, movendo-se no acampamento com aquela leveza de onça fêmea que sabe o peso exato de cada passo. O bando, espalhado feito estrelas, em volta do lume fingia dormir, mas todo mundo tinha o ouvido grudado na respiração do capitão. Onde a respiração dele mudava, a estrada mudava com ela. Ele tirou do bolso o caco de azulejo azul que pegara nos escombros da capelinha de Nossa Senhora das Dores. Olhou um instante como quem encara um mapa e guardou de novo perto do peito. Ninguém perguntou nada. O silêncio do capitão andava armado. No povoado, o dia nasceu sem sino. O vento batia na varanda da casa grande e fazia o sino roubado zombar da memória alheia, cada badalada um tapa, cada silêncio um escárnio. As beatas, de lenço, preto e olho vermelho, passaram pelos escombros como quem varre o próprio coração. Os homens evitavam olhar para a varanda, porque olhar e nada poder fazer é a ofensa que fica. Os meninos chutaram as pedrinhas miúdas com raiva que nem sabiam de onde vinha. O coronel Tibúrcio ordenou café reforçado, revisou contas, contou fardos de sal, mandou óleo para as armas e fez uma lista nova de quem devia a ele, porque a seca é uma fábrica de dívidas. Quando acabou, sorriu satisfeito e foi bater o olhar lá fora para sentir de perto o respeito que achava que merecia. O respeito não veio. O vento trouxe cheiro de couro e fuligem. Ele não percebeu ou fingiu que não. O que dá no mesmo quando o homem prefere acreditar no próprio retrato. Perto do serrote, o brilho da manhã se enroscava nos espinhos do mandacaru. A areia quente já pedia sandália. E o acampamento de Lampião se mexeu como se alguém tivesse assobiado o segredo. Virgulino chamou os mais velhos com um gesto do queixo. Antônio Ferreira, irmão de sangue, aproximou silencioso. Zabelê, Saruê, Jararaca, Ezequiel, cada um com a marca do caminho no rosto, alinharam os corpos formando uma roda onde a poeira fez o papel de mesa. Maria Bonita não pediu licença nem desculpa, sentou perto do capitão porque lugar dela era onde o plano nascia. Virgulino falou baixo, mas cada palavra tinha a disciplina do couro repuxado. Não é bala que apaga escárnio de fé. A bala acerta o corpo e o esquecimento toma conta depois. O que o coronel Tibúrcio fez foi arrancar a sombra do povo. A sombra a gente devolve com luz ruim. Vergonha, medo, penitência. Vamos fazer uma romaria que faça o chão lembrar o nome dele em todo passo. Quem derruba a capela vai ter que caminhar como imagem de santo.
só que santo de pecado às costas. Os homens se entreolharam, meio com sorriso, meio com o pelo do braço arrepiado. Romaria macabra não era só andar com vela na mão. Era teatro de sertão, e teatro ali não era brincadeira. Era feitiço bom, era justiça que veste fantasia para furar couro grosso de mandão. Maria Bonita encostou o joelho no chão, riscou com o punhal 3 linhas na areia, desenhou a praça, a rua da bodega, a casa grande, a varanda do sino, as cercas, as veredas de fuga. A procissão entra por aqui, onde a poeira levanta menos, porque vamos querer silêncio de começo. O povo vem atrás com lençol branco, rosto coberto, passo lento de promessa. No meio, carregam os restos de santos quebrados, não para humilhar o santo, mas para lembrar o coronel do que ele quebrou. E o sino canta na hora certa. Antes, quem canta é o couro. Lampião bateu 2 vezes no chapéu, gesto de aprovação que valia mais que discurso. O couro canta, repetiu. E nessa hora ninguém estava pensando em zabumba de festa. Era couro de boi seco, rasgado na borda, que quando batido dá um choro fino, um pranto vivo, inventado para acordar ancestral que dorme de vergonha. Começou a repartição dos papéis. Zabelê, que tinha mãos de artesão, para coisas torcidas ficou incumbido de fazer as lanternas de romeiro. Não havia óleo para todo mundo, mas havia graxa, cera velha, gordura que se guarda para remédio de espinho, e pano que já não servia de roupa. De cada lata de querosene vazia, ele ia fazer um lampião. Lampião para a romaria. Feita por Lampião, disse Ezequiel, meio rindo, meio supersticioso. O capitão sorriu de canto. Que o nome sirva para acender, não para se achar. Jararaca e Saruê saíram na missão de recolher pedaços dos santos que o coronel tinha espalhado pela tal Estrada dos Santos. Iriam de madrugada com saco, de estopa e coragem de quem sabe que tocar rabicho de sagrado partido é pedir licença à poeira. Antônio Ferreira foi cuidar da música. Meia dúzia de homens subiriam o serrote com pedaços de couro esticado, latas, uma sanfona capenga e a única rabeca viva do distrito, escondida até então para não virar lenha de jagunço. Não queremos festa, queremos reza que assusta, disse Maria Bonita. É canto de finados para orgulho vivo. No povoado, Lampião entrou como sombra de parede. Visitou Dona Sinhazinha, já com a pele do rosto parecendo papel de bíblia, mas olho de estrela teimosa. Ela não se levantou quando viu o capitão entrar, porque o corpo não tem essa obediência toda, mas as mãos correram como quem acha água. Eu sabia que vinha, disse, sem tremer a voz. Não porque acredito em milagre que milagre minguou no meu terreiro. É porque justiça, quando atrasa muito, chega. Com sede. Lampião inclinou a cabeça, mais respeito que capela. Preciso da senhora, disse. O povo precisa da senhora. A romaria vai precisar de quem saiba cantar bendito com o dente da alma. Ela riu curto, como quem aceita fardo e graça no mesmo gesto. Quem derrubou minha testa no chão agora, vai ouvir a minha voz. E vai carregar no ombro o pecado que fez, por mais largo que seja esse ombro de soberba. Maria Bonita, de pé, encostou a mão no ombro da velha, com cuidado de quem encosta em ferida e bênção. Vai ser sem sangue e com sal, disse. A velha entendeu a senha do sertão. Sal é ferida que cura doendo. De casa em casa, de beco em beco, o bando espalhou o recado como quem planta semente de madrugada para colher ao meio-dia. O recado tinha a simplicidade da ordem certeira. Lençol branco, lenço no rosto, silêncio até o sino falar. Quem tem caco de santo, traga. Quem tem vela, curta, traga. Quem tem medo, traga também, que a romaria foi feita para ensinar medo a quem nunca aprendeu. Ninguém assinou bilhete. Ninguém prometeu proteção. A proteção iria nascer do conjunto, do povo enfileirado não para pedir, mas para lembrar. É outra coisa e coronel não entende outra coisa. Até que se veja cercado por ela. Foi necessário também preparar o caminho do vexame. Lampião escolheu o trajeto que passava por todos os lugares onde o coronel havia deixado marca de humilhação. Em frente à bodega de seu Afonso, onde tirara a risada do povo com preço de sal. No Porto Seco, onde negara água a quem devia. Na porteira da fazenda do Queimado, onde fizera vaqueiro rezar de joelhos por causa de um bezerro perdido. E finalmente, claro,
na frente da casa grande, onde o sino pendia como troféu de guerra contra a alma. Em cada ponto, Lampião mandou enterrar a 2 palmos da superfície uma coisa simples e terrível: moedas de cobre do coronel. Não eram de ouro, eram de cobre gasto, mas haviam passado pelas mãos dele, atravessado dívidas, comprado chibata, pago marreta. Enterradas ali, virariam chão que queima o pé da soberba quando pisado no momento da penitência. Dinheiro tem cheiro, explicou Maria, e pecado tem peso. O coronel vai sentir o próprio bolso puxando seu corpo para baixo. Antônio Ferreira admirou o requinte. É chicote sem cabo. Virgulino assentiu. E sem testemunha de galope. Quem vier depois só vai ver rastro de humano. Também mandou fabricar um andor. Não para santo, porque santo partido merecia descanso. O andor seria para o pecado. Zabelê e 2 rapazes de braço forte ergueram com tábuas velhas e talas de licure uma armação leve, mas teimosa, boa de aguentar peso de vergonha. No meio, pregaram um aro de ferro que Saruê desentortou de uma roda de carroça, e nele penduraram com tiras de couro uma sacola de pano grosso. O que iria dentro ficaria para a hora. Quando Zabelê perguntou, Lampião só respondeu com aquele brilho seco no olho: a fé roubada pesa pouco no começo. Quero ver pesar no fim. O enredo precisava de porta-vozes e de sussurro. Maria Bonita cuidou dos 2. Colheu as mulheres que a seca ainda não tinha dobrado, juntou as vozes que sabiam entoar bendito que arrepia o couro do braço e ensinou uma cantiga retirada do fundo de um caderno antigo, um lamento antigo de procissão das almas, que fala de portas que rangem, sozinhas, e de passos que caminham sem deixar marca, pedindo que a justiça passe devagar para que todo mundo veja. As mesmas mulheres foram encarregadas de sussurrar nas orelhas certas: a do vaqueiro que perdeu o bezerro e foi humilhado, a da comerciante que viu a cruz ser quebrada no joelho do patrão, a do menino que viu a santa cair em 3. Sussurros, quando certeiros, valem mais que edital de prefeitura. Havia o que chamar de adereço de vergonha. Lampião mandou procurar, nos quintais, nos baús, nas gavetas com cheiro de mofo e lembrança, os oratórios pequenos que resistiram escondidos. Não para caminhar com eles, para forrar o caminho da casa grande. As portinhas seriam abertas e viradas para fora, oco encarando a varanda, para que a casa do coronel sentisse o olhar de 1000 casinhas de Deus vazias, testemunhando a passagem. Mandou pegar também sal grosso, muito sal. Não era para ferida de carne, era para chão e para língua. Quando o coronel abrir a boca para gritar, o ar vai trazer sal, explicou Maria. Grito com sal é grito que volta para dentro. Na véspera, a lua subiu redonda que dava vontade de morder, e a noite cheirou a caldo quente de panela cheia. Mas ninguém tinha panela para tanto. Cheirou, na verdade, a coisa antiga, o tipo de coisa que os velhos reconhecem com a pele. Dona Sinhazinha passou a mão na blusa limpa como quem se prepara para a foto de família. Vão me chamar de louca, disse para a parede. Mas o louco hoje vai ser outro. Seu Ambrósio, vaqueiro aposentado, afiou a vista como se fosse faca, colocou no pescoço um escapulário puído e decidiu que ia de chapéu, não de medo, mas de respeito. Joãozinho de Antônia, o menino que primeiro trouxe o sussurro, apareceu com um lençol branco apertado no peito. Posso ir? Maria Bonita olhou nos olhos dele, os olhos de quem já viu a seca assinar sentença no rosto da gente. Vai atrás, por último, disse. Procissão também tem quem fecha, e quem fecha vê o todo. Ele assentiu com a seriedade de quem recebeu o cargo de adulto. A madrugada cortou a língua do escuro, na hora em que até o galo pensa se vale a pena cantar. A rua da bodega começou a brotar lençóis brancos. As pessoas caminhavam descalças, porque chão de penitência se pisa sem proteção. Em vez de velas acesas, cada mão carregava uma lata com pavio de pano, uma chama triste, dando sombra a cada passo. Os rostos cobertos. O som era o de sapato batendo leve e uma música funda, de rabeca que chora sem pedir licença, de couro que geme, de voz de mulher que parece vento de fim de mundo. No começo ninguém entendeu. Quem entendia fingiu não entender, porque alguns milagres precisam fingimento para pegarem de jeito. Os jagunços, sonolentos,
Esfregaram os olhos, encostaram a mão no rifle com a intenção frouxa de quem não sabe se aquilo é sonho. 2 recuaram, sem pedir perdão ao orgulho. Um tentou rir, e a risada morreu como vela no vento. Alguém cochichou: "É procissão das almas." Outro devolveu: "Das almas que ele quebrou." Das almas que ninguém ousou impedir, porque impedir procissão, mesmo a mais torta, dá azar que não passa com banho de 3 dias. Na frente, Lampião não apareceu. O cortejo era dele e não era. Ele estava nos beirais, nos cantos de sombra, nos telhados imaginários da rua, em cada latinha que tremia, em cada pé, descalço que não hesitava. Maria Bonita caminhava no primeiro terço da fila, o lenço cobrindo metade do rosto, e os olhos acesos como lamparina teimosa. As mulheres puxavam o bendito. O povo respondia com um que parecia nascer dentro da terra. Zabelê, no meio, carregava o andor vazio, o aro, de ferro balançando no compasso. Parecia ridículo, e era terrível, porque o vazio carregado em andor é a forma mais fiel de dizer o que foi tirado à força. O que estava ausente ganhou corpo naquele círculo de ferro, e o ferro tem memória da forja. Em cada esquina marcada, o cortejo parava. Uma mulher apontava sem falar para o lugar da humilhação. Os que sabiam fechavam os olhos. Os que não sabiam, aprendiam naquele silêncio. Da Estrada dos Santos, chegavam rapazes ofegantes com sacos de estopa. Eles despejavam devagar no chão os cacos de imagens. Mãos sem dedos, olhos de vidro, pequenas coroas amassadas. Nada de quebrar de novo. Só deitavam ali para compor um tapete de lembranças. Zabelê inclinava o andor, tocava o aro no chão, e o couro do fundo chorava baixo. O cortejo voltava a andar. O ar ficou mais denso, até o sol, curiosamente, demorou a subir. Na casa grande, alguém deu o alarme. O coronel Tibúrcio levantou num pulo que parecia um homem fugindo do próprio corpo. Foi à janela, viu o mar branco movendo-se pela rua, e achou que era sonho maldoso. Chamou os homens, gritou ordem, mandou espalhar, mandou atirar para o alto, mandou tudo que mandão manda quando percebe que perdeu o compasso. Os jagunços olharam sem conviction, porque a arma pesa mais quando o tiro pode acertar um parente no meio da romaria. Atirar na cara de lençol branco é coisa que traz cobra para a cama. Alguns foram, outros se esconderam atrás do capricho do patrão, fingindo cumprir. O coronel saiu para a varanda com o fuzil pendurado no ombro. Encostou a mão no sino e bateu com raiva, como quem quer calar barulho batendo mais forte que ele. O sino respondeu com um som cavo, desafinado. O povo parou. Aquele som, mesmo torto, voltou como memória. Foi aí que Maria Bonita ergueu o queixo e a cantiga mudou. O bendito virou canto de retorno. O que foi tirado volta. O que foi quebrado junta. O que foi calado, canta. O coro respondeu. E a varanda, que nunca tremeu com reza, sentiu as tábuas rangearem por baixo do peso de coisa que não se vê. Lampião apareceu no canto da praça, como quem surge de dentro da parede. Não subiu no andor, não ergueu o braço em gesto de chefe. Apenas pegou do chão um caco azul de azulejo, o mesmo tom da porta da capelinha caída, levantou para o sol e deixou a luz atravessar. O azul dançou no rosto de quem estava perto, pintando olhos cansados, com cor de água que não chegava faz tempo. Ele caminhou até Zabelê e tocou no aro de ferro. O bando entendeu a senha. Jararaca sumiu por trás da casa grande. Antônio Ferreira puxou o ritmo para mais lento ainda, passo de cortejo fúnebre que parece escravizar até o tempo. As beatas soltaram o ais que o corpo guarda para parto e para luto. O coronel, não acostumado a sentir cansaço sem correr, segurou no balaústre com a mão pesada de anel. Na palma, o suor fez o ouro escorregar milímetros. O sino atrás dele, batido pelo vento e pelos dedos nervosos, tilintou torto, como se pedisse desculpa por estar onde estava. Era hora de acender a vergonha. Maria Bonita fez um sinal com a cabeça e 2 meninas largaram do cortejo com panelas cheias de sal grosso. Começaram a riscar o chão em frente à casa grande, formando um círculo de brilho miúdo, um mar que o coronel não saberia pisar sem sede. Não era magia, era memória de açude seco. Quem viu, entendeu. Quem não viu, sentiu no nariz o ardor da promessa. O ar ficou salgado.
A língua dos que gritavam secou. Quando o coronel abriu a boca para ordenar qualquer coisa, o mandacaru dos pulmões dele pediu água. Bateu no peito, sem admitir, e mandou criar coragem onde só tinha raiva. A coragem não veio. Jararaca reapareceu na lateral da varanda, trazendo nos braços uma coisa embrulhada em pano. Era pequeno, mas pesado. Subiu como quem não está subindo, de leveza aprendida em vida de fuga. Chegou por trás do sino, desamarrou o embrulho e prendeu no aro de cima com 2 tiras de couro curtido o peso recém-nascido. O sino ganhou barriga. O som, quando o vento bateu, mudou. Era grave, antigo, cheio de lodo de cacimba que nunca existiu. O povo estremeceu como quem reconhece voz de mãe em meio à multidão. O coronel virou num ímpeto, mas na pressa, pisou num dos pontos que Lampião havia preparado. A sola da bota encontrou, debaixo da tábua, o cobre das moedas ancestralmente suadas por outros. O peso da história puxou o calcanhar 1/2 centímetro para baixo. O desequilíbrio foi ridículo e sublime. O coronel apoiou a mão, direita no poste, à esquerda procurou o fuzil, achou madeira e falhou. O corpo, escolhido por tantos anos para mandar, obedeceu mal aos próprios nervos. Lampião, lá embaixo, falou pela primeira vez com voz de praça. Coronel Tibúrcio, chegou a hora da sua procissão. Não para lhe levar a glória que... Glória não busca quem derruba altar de pobre. É para lhe levar ao lugar mais justo, o centro do arrependimento. Desça, traga o sino, traga a vergonha. Hoje o povo vai lhe mostrar como se caminha quando se deve mais do que dinheiro. O coronel quis rir, porque risada sempre tinha sido arma. O sal da boca disse não. Tentou mandar atirar. Os jagunços olharam para o chão. Um fez mira de mentira para o alto e o dedo tremeu. Outro deu 2 passos atrás, tropeçou no próprio passado e ficou menor. O povo abriu a rua como o mar abre para Moisés quando Moisés veste chapéu de couro. O andor avançou. O aro de ferro brilhava um brilho de ferrugem. A rabeca chorou uma nota que lembrava a porta fechando por dentro. Dona Sinhazinha puxou os versos com voz que não tinha idade. Se o santo chorou, que o pecador carregue. Se a casa caiu, que o ladrão levante. Se o sino calou, que a mão culpada toque. O coro respondeu com palavra pouca e verdade pesada. Amém. Virgulino olhou para Maria. Ela entendeu e foi até a criança de lençol no fim da fila. Joãozinho, é tua vez. Ele ficou maior por dentro. Veio na ponta dos pés até o começo. Pegou do capitão um punhado de pedaços de vidro de olho de santo. Quebrado, fechou a mão com cuidado de quem segura vagalume. Quando o coronel descer, disse Maria, tu abre a mão e mostra para ele o que ele tem que ver. Quem derruba olhar de santo, precisa olhar de novo. Joãozinho respirou com seriedade de gente que organizou o mundo na cabeça e ficou pronto. Era teatro, sim, mas era também justiça brincando de criança para entrar mais fácil na vida dos adultos. O coronel, suando pela primeira vez não por calor, mas por um medo que vinha do osso, deu um passo. O ouro pesou. Outro passo. A bota buscou apoio que lhe negaram. Ele, acostumado a chão, obediente, achou o chão respondão. A varanda virou palco que não queria. O sino, com a barriga nova, chorou como boi chamado pelo nome. Cada badalada dizia, vem, mas o vem não era convite. Era sentença. Quando o coronel tocou no ferro, o frio subiu pelos dedos e beijou a nuca. Lá embaixo, o círculo de sal brilhava como água ruim de miragem. Lampião ergueu o braço e o cortejo parou. O silêncio, denso como algodão cru na boca, cobriu tudo. E é aqui que a romaria macabra afia sua lâmina de vergonha para a primeira incisão sem sangue. O coronel vai descer com o sino nos ombros e vai provar do peso que nunca aceitou dividir. Vai caminhar por cima dos lugares onde zombou do povo. E cada passo vai puxar os tornozelos como algema de cobre enterrada. Vai ouvir a cantiga que fala da casa de Deus erguida na memória e vai ver, em cada oratório virado para ele, o eco das capelinhas que mandou ao chão. O povo de lençol branco vai ser muro de silêncio e vai fechar a rua como rio de sal, e o bando invisível e inteiro vai costurar os cantos para que a vergonha não escape pela beirada. Ele vai ser conduzido, não como santo, mas como exemplo, e quando chegar ao terreiro da capelinha,
Destruída, o andor vazio vai abrir a boca. O que sai de dentro dele, o que o aro de ferro guardou, o que pesa feito pecado velho, isso você vai ver quando o sino bater 3 vezes. Não pelo vento, mas por uma mão que sabe a hora. Se você quer ver como o Lampião vai fazer esse coronel pagar passo por passo com a cabeça erguida do povo e sem uma gota de sangue derramada, inscreva-se agora, porque a vingança só está começando e a procissão da justiça ainda nem virou a esquina. O sol nasceu em silêncio, como se tivesse medo de botar a cara para fora e encontrar o que a madrugada tinha deixado. A vila estava ainda tomada pelo rastro da procissão macabra. Marcas de pés descalços na poeira, fiapos de pano branco pendurados em galhos, restos de sal riscando o chão como cicatrizes. O ar cheirava a fumaça apagada e a promessa ainda quente. O povo acordava sem saber se tinha vivido um sonho ou era a realidade que tinha decidido brincar de fantasma. Na casa grande, o coronel Tibúrcio acordou suado, sem ressaca, porque dessa vez não tinha bebido. O suor não vinha de cachaça, vinha de medo mal explicado. Sonhara com o sino tocando sozinho, com uma procissão de olhos sem rosto, com uma voz grave chamando seu nome e apontando uma estrada de terra que levava ao nada. Acordou batendo no colchão como quem espanta a cobra, e o sino, maldito sino roubado, tilintou sozinho quando o vento da manhã bateu na varanda. O coronel gelou, desceu as escadas resmungando, tentando vestir a velha coragem, como quem veste gibão apertado. Reuniu os jagunços, gritou que queria armas engatilhadas, cavalos selados, e que quem falasse em procissão ia provar do cabo da espingarda. Os homens ouviram calados, mas nenhum olho sustentou o dele. O silêncio dos jagunços é mais perigoso do que a mira do inimigo. No meio da praça, quando o povo começava a se juntar para as tarefas do dia, uma sombra se destacou da esquina. Era um homem de couro, alto, firme, cartucheira cruzada, rifle a tiracolo, olhar que atravessava o corpo da gente e ia cutucar a alma. O povo murmurou: Lampião. Ele entrou na praça como quem já era dono dela, sem pressa, sem medo, sem disfarce. Os olhos das mulheres brilharam, os homens respiraram mais fundo, as crianças se esconderam atrás das saias, mas com um sorriso escondido. Maria Bonita apareceu ao lado dele, passos de rainha, olhar de fogo. Atrás, 3 cangaceiros caminhavam, como sombra armada, só para lembrar que ninguém ali estava sozinho. O coronel saiu da casa grande, fuzil no ombro, peito estufado mais de orgulho do que de coragem. Desceu os degraus devagar, porque sabia que tropeçar seria sentença de covardia. Parou na varanda, com o sino zombando atrás dele, e gritou: Então é tu, Virgulino, Capitão Lampião? O povo chama de justiceiro, mas eu só vejo bandido com gosto de aparecer. Lampião parou no meio da praça, tirou o chapéu devagar, passou a mão pelos cabelos e recolocou-o com calma de quem não tem pressa para matar nem para rir. Depois levantou o rosto e falou alto para todo mundo ouvir: Coronel Tibúrcio, o sertão já sabe do teu pecado. Tu destruiu capela, tu quebrou o santo, tu roubou o sino. Até o vento sabe, até a terra gemeu. Mas agora quem vai rezar é tu. O povo prendeu a respiração. O coronel tentou rir. O riso saiu seco, sem força. Rezar? Eu? Pra quê? Deus aqui sou eu, Virgulino. Quem manda, quem constrói, quem derruba, quem paga é Tibúrcio. Tu é só sombra, homem de canto de estrada. Lampião deu um passo à frente, e o chão pareceu obedecer ao compasso. Deus não precisa derrubar parede para ser lembrado. Só coronel pequeno faz isso. Tu pensa que é dono da fé porque comprou pólvora. Mas a pólvora acaba, Tibúrcio. Já a vergonha, essa não acaba nunca. Maria Bonita sorriu torto e completou com veneno na voz: Tu roubou a fé do povo, pois agora vai ter que devolver, passo por passo, com tua cara no chão que tu sujou. O coronel ficou vermelho. A mão apertou o fuzil, mas não levantou. Ele sabia que se levantasse seria a última vez que a mão obedeceria. Os jagunços se mexeram inquietos, mas nenhum ousou dar um passo. A sombra de Lampião crescia atrás dele, e os homens sentiram que quem disparasse contra aquilo não estaria atirando em carne, mas contra a própria sorte. Lampião, firme, apontou para o sino na varanda. Hoje esse sino não toca para zombar.
Vai tocar para anunciar a tua procissão, Tibúrcio, e não vai ter padre nem santo na frente. Vai ter tu carregando a vergonha que espalhou. O coronel quis falar, mas a garganta engasgou. O povo, até então calado, começou a murmurar como o rio enchendo. A praça vibrou. O medo escorria para longe, e no lugar dele nascia algo que o coronel não conhecia. Coragem compartilhada. Lampião abriu os braços, não como padre, mas como carrasco que anuncia. Espetáculo. O sertão vai ver o coronel ajoelhar. O sertão vai ver tua cara colada no chão. E o sertão vai rir, não porque tu é fraco, mas porque tu achou que era maior que Deus. O coronel rangeu os dentes, cuspindo raiva. Isso é ameaça? Lampião respondeu com um meio sorriso. Não, isso é promessa. O vento soprou. O sino balançou sozinho e tocou 3 vezes como se confirmasse a sentença. O coronel empalideceu. E o povo, pela primeira vez em meses, ergueu a cabeça para olhar o homem que dizia ser dono do céu. E naquele instante, o sertão inteiro soube. O castigo estava prestes a começar. Quando o sino tocou 3 vezes, sem mão de sacristão e sem vontade do vento, a praça respirou como quem volta à vida depois de muito tempo mergulhado. O coronel Tibúrcio ficou parado na varanda, a cara pálida puxando o ouro do bigode para baixo, o peito enchendo e esvaziando como um fole, cansado de tanta mentira. Os jagunços, que sempre tiveram passo de ferraria, afrouxaram a perna. A pólvora do olho apagou. O povo, esse conjunto miúdo que o coronel jamais aprendeu a somar, virou mar calado. E no meio daquele silêncio com gosto de espera, Lampião deu um passo. Não precisou alarde, não precisou grito. Quando ele moveu o corpo, a poeira moveu junto, obediente como cachorro velho. Desce, Tibúrcio. Não foi um pedido. Soou como quem nomeia coisa que já é. O coronel tentou piscar devagar, para o medo não perceber que tinha chegado. Fingiu procurar um charuto, como se um pedaço de fumo enrolado fosse capaz de erguer ponte sobre a desgraça. A mão traidora não achou bolso. Um jagunço com mais fidelidade ao instinto que ao patrão cochichou. Patrão, talvez seja melhor. Parou no melhor, porque o resto era feio de dizer. Melhor obedecer. Melhor ter os pés no chão do que o corpo por ele. O coronel rosnou para o vazio como cão bravo que já sentiu que a coleira se transformou em laço. Maria Bonita avançou 2 passos. Leve, felina. O lenço no pescoço como fita de faca. Hoje não tem pedaço de casa no chão, coronel. Tem caminho. Quem construiu a humilhação agora vai percorrer a planta dela do começo ao fim, carregando o peso que jurou que era leve. Ela ergueu a mão. Zabelê e Saruê trouxeram o andor de vergonha, aquela armação de tábuas, aro de ferro e pano grosso no centro. O aro reluzia ferrugem, lembrando ao sol que também a ferrugem tem brilho quando a justiça precisa. Jararaca, com a pontaria das coisas invisíveis que só o sertão conhece, soltou, do prego da viga, a corda que prendia o sino. O metal gemeu na garganta e desceu devagar, obediência pesada, barriga nova batendo na madeira do corrimão. 2 cangaceiros amarraram tiras de couro ao badalo e aos braços do sino, transformando o pecado em canga, e a canga em penitência. Vem. O coronel deu o primeiro passo como quem negasse. O segundo veio por pena de si. A bota mordeu o sal do círculo riscado na terra, e um calor miúdo subiu pelo calcanhar. Aquele calor que não queima, mas faz pensar na sede futura. Lampião não sorriu. Descalço. O povo prendeu o ar. O coronel olhou para os próprios pés como se fossem parte de outro homem. Um que nunca calçou nada caro. Um que não nasceu dono de nada. Descalço, repetiu Lampião. E a ordem descalçou a coragem. Um jagunço tentou interromper. Patrão é coronel, não é romeiro. Maria Bonita nem gastou palavra. Olhou. O jagunço engoliu a própria ousadia e encontrou um gosto de cobre que não vinha de sangue, e sim de vergonha. O coronel se abaixou, dedos grossos buscando a fivela, pele macia demais para pedra de praça. Tirou a bota direita, depois a esquerda. A poeira abraçou os pés como irmão que puxa de volta o parente que se perdeu da família. O couro da bota ficou ali, no degrau, como cachaça esquecida no velório, inútil e acusatória. Lampião indicou os jagunços com o queixo.
Armas na igreja que você derrubou. Ironia sem risada. Como não havia igreja, os homens do bando ergueram em segundos um curral de silêncio. 2 cangaceiros recolheram rifles, pistolas, punhais e foram empilhando no centro da praça, sobre a pedra onde antes se acendiam fogueiras de São João. A pilha parecia uma fogueira fria. O coronel olhou e entendeu que aquela montanha era uma fogueira acesa com outra lenha, a da autoridade quebrada. Se alguém atirar hoje, disse Lampião, é o sino, e ele vai atirar barulho na tua cara. Maria Bonita aproximou-se do coronel com um pano branco dobrado. Não era lenço de esplendor, era mortalha de orgulho. Cobriu a cabeça do homem até o nariz, deixando os olhos de fora, porque quem humilha tem que olhar o caminho do próprio vexame. Vai no meio, falou sem dedos de ódio, só pulso de comando. O andor será o teu altar. Zabelê e Saruê levantaram a armação para sobre os ombros largos de Tibúrcio. O metal bateu na pele sapecando promessa. O sino, amarrado como cangalha invertida, encostou no dorso do coronel e cantou baixinho, como boi cativo aprendendo a descida. O peso não era de tonelada, era de sentença bem talhada. Cabia inteiro nas costas e sobrava no espírito. Procissão se formou como o rio que lembra o caminho antigo. Primeiro as mulheres com as latas acesas, fogo miúdo, quase triste, cantando uma toada que não pedia nada, só dizia: vê, Senhor, o homem que derrubou a tua casa. Vê o homem que agora carrega a própria ruína. Depois os homens de rosto fechado, chapéus acotovelando o sol, olhos duros como caroço de licuri. No rastro, os meninos que aprenderam rápido a estar calados como homem grande. E lá, no fim, Joãozinho de Antônia carregando na concha da mão aqueles olhinhos de vidro que um dia foram olhos de santo, joias miúdas que brilhavam. Moralidade antiga. Lampião caminhava pelo flanco sem nenhum teatro além do que a justiça exige, e Maria Bonita ao outro lado, como coluna de igreja que não precisa parede. Marcharam. O primeiro destino foi a bodega de seu Afonso, onde muita humilhação tinha sido vendida a granel em forma de preço alto. Ali Dona Sinhazinha parou, ergueu a voz miúda como faca, e o coro respondeu com o tipo de palavra que não brinca. Tibúrcio, no andor, sentiu que o sal do chão achava caminho até o coração pela planta do pé. Tinha vontade de pedir água, mas a boca debaixo do pano era deserto. Lampião bateu, de leve com o punho fechado no aro de ferro, e o som espalhou uma vibração que não era música. Era vergonha andando de casa em casa. Aqui, falou Maria Bonita, um homem que devia fio de balaio saiu devendo alma por causa de um punhado de sal. A palavra sal entrou pela boca, raspou a garganta do coronel, e ele tossiu. O povo não riu. Riso de vingança tem hora, e essa era de gravidade. Seguiram para o Porto Seco, que de porto só tinha o nome e o costume antigo. Uma cacimba tapada, trancada com cadeado, lembrava a vila de que o coronel tinha privatizado até o barulho da sede. Lampião estalou os dedos. 2 cangaceiros trouxeram um balde. Dentro, água amarronzada de cacimba velha aberta às pressas. Cruel não por sujeira, mas por lembrança de ausência. Bebe. Tibúrcio tentou erguer a cabeça além do pano e achou o bico do cântaro. O gosto não era de lama, era de passado. O povo viu o pomo da garganta mexer e sentiu que a justiça às vezes tem o sabor do que faltou. Maria Bonita sussurrou. Quando negou água, o senhor estava de bota. Agora mergulhe o pé. 2 homens deslizaram o balde para o chão. O coronel enfiou os pés, pele macia no frio sujo. A água tremeu. A pele tremeu. A lembrança tremeu. Tinha formiga mestra subindo pela perna do coronel? Ainda não. Isso ficaria para outra página. Por enquanto era água, sal e ferro. Voltaram à rua das casas pobres onde o coronel gostava de treinar o que chamava de caridade, distribuir sorrisos para ganhar voto e aumentar dívida. Cada porta, Lampião mandou depositar um punhado de moedas de cobre. Não as dele, mas as dele. As mesmas que dormiam enterradas na praça e que, naquela manhã, homens invisíveis do bando cavaram, limparam com cuspe de raiva e trouxeram de volta para a luz. Paga, disse Virgulino. Tibúrcio arregalou o olho. Eu, tu, e com o braço preso ao sino,
Equilibrou a vergonha usando as pontas dos dedos como pinças, largando cobre por cobre na mão de gente que ele nunca viu porque nunca olhou. Paga com o que já roubou, completou Maria sem elevar a voz. Cada moeda, no metal cego, tinha cheiro de lágrima. O suor do coronel agora cheirava a ferro de batismo. Chegaram à porteira da fazenda do Queimado, lugar onde, meses antes, ele fizera um vaqueiro se ajoelhar e rezar com a cara no barro por ter perdido um bezerro no lajedo. A porteira sabia. Madeiras guardam insulto melhor que gente. Lampião. Parou ali e ordenou sem poesia. Ajoelha. O coronel hesitou, mas a hesitação é irmã da queda. Ajoelhou. A pedra miúda comeu o joelho rico com o apetite de quem ficou muito tempo à míngua. Reza, disse Maria Bonita. Mas reza em silêncio. Deus não precisa ouvir. A reza que não se ouve tem um barulho só dela. O ranger do orgulho rachando. O coronel juntou as mãos por hábito, porque homem que manda muito esquece que tem dedos. Ficou assim o tempo necessário para o povo entender que o que estava em jogo não era perdão, era medida. Quando se levantou, cambaleou. O sino mordeu-lhe a clavícula. O badalo que não escolhe lado bateu no metal e cuspiu um som que parecia riso de santa que aprendeu ironia. O povo não se mexeu, mas quem tinha espelho em casa sentiu vontade de pendurar pano no vidro. A procissão avançou para o terreiro da capelinha destruída. Só o chão lembrava a planta, e a sombra de uma parede antiga insistia em ser parede. Zabelê pousou o andor no centro. Lampião levantou a mão e tudo parou. O sol, obediente, parou meio dedo no céu. Os pássaros resolveram que era hora de ouvir. Joãozinho de Antônia veio com a concha das mãos cheias de olhos de vidro. Aqueles cacos luminosos que foram retina de santo. Mostra, disse Maria Bonita. O menino se aproximou do coronel e ergueu a palma. Os olhos falsos olharam para o homem real. Nada de assombração, só luz quebrada. E ainda assim, Tibúrcio fechou os próprios olhos por um segundo, porque há coisas que a gente não encara nem com a desculpa da insolência. Era o momento da primeira ferida no orgulho virar cicatriz. Lampião apontou para os entulhos. Recolhe. O coronel, dono do nada e de tudo, curvou o corpo rico para catar o que sobrou daquilo que ele um dia fez questão de derrubar. Cada tijolo, quebrado, pesava mais do que deveria nos braços molengas de quem estava acostumado a erguer taça, não pedra. Põe no andor, ele colocou. Agora leva. 2 cangaceiros readaptaram o peso, transmutando o pecador em santo às avessas, carregador do próprio crime. Procissão, anunciou Maria. Mas, agora sem música, que se ouça só a respiração do culpado. E a vila ouviu. O ar entrou e saiu pelos pulmões do coronel com a honestidade que faltou durante anos. Era ruído de fole gasto, uma confissão sem palavra. No caminho, Lampião fez o cortejo passar pela Estrada dos Santos, aquela vereda maldita onde o coronel lançara braços, cabeças, coroas, olhos de vidro. Os sacos de estopa se abriram outra vez, e caco por caco foi se juntando num mosaico improvisado, uma espécie de altar horizontal. Não era para devolver vida, era para devolver olhar. Anda sobre o que quebraste, determinou. Virgulino. Tibúrcio tentou avançar pela beirada, escapulindo da vitrine de sua maldade, mas o aro de ferro do andor escolheu caminho reto. As bordas do metal arranharam as canelas. O sino rangia lembrando que o céu não tem pressa. A sola do pé encontrou o vidro. Não cortou. O milagre do dia foi esse. Nenhuma gota de sangue. Apenas a promessa de um corte que não se via. O povo, que adora milagre que não ofende a política do mundo, entendeu tudo. Já de volta à praça, o andor ficou mais pesado. Não por obra de truque, por engenharia de culpa. Dentro do saco com pano grosso, que antes parecia oco, agora existiam, além das pedras, algumas coisas a mais. 3 livros de reza manchados de cinza que Jararaca encontrara numa caixa esquecida no paiol do coronel, uma campainha de sacristia, 2 argolas de ferro de uma velha porteira, mais um punhado de moedas. Pesava pouco somado, mas o pouco somado, na hora certa, vira montanha. O corpo de Tibúrcio cedeu um pouco para a frente. Virou por um instante desenho de penitente. O povo respirou, mínimo trufo de contentamento, como quem vê a justiça experimentar seu primeiro beijo do dia. Os jagunços,
Abalados pela coreografia da humilhação pública, formaram meia-lua de indecisão. Um deles, o tal que tinha mais língua que juízo, resolveu provar que continuava existindo. Acabou o teatro, berrou e ergueu a arma no ar, não para atirar, mas para assustar. O clique do ferrolho riscou no ar uma ameaça velha. O bando de Lampião não mexeu um músculo. Quem se mexeu foi Maria Bonita. Com 2 passos a mulher estava diante do jagunço. Não tocou nele, tocou no metal. Os dedos, leves, empurraram a boca do rifle de volta para o chão. Movimento que mais pareceu carinho que ordem. Não está vendo que o amigo aqui já está ficando artista? A praça riu com respeito. A arma desceu. O homem ficou menor do que era. E o teatro que havia começado como vingança, virou aula. Hora do sino falar direito. Lampião foi até a varanda da casa grande, tocou a madeira com a ponta dos dedos, sentiu o vinco do tempo, o suor antigo de mandonismo, escorrendo pela laca. Jararaca surgiu com um martelo pequeno. Não precisa, disse Virgulino. Ele mesmo vai tirar. E apontou o queixo para Tibúrcio. Sobe, tira o teu troféu, abaixa a cabeça para enfiar o metal entre os ombros. Depois desce e anda. O badalo vai marcar teu pecado em cada porta. O coro, lento, deu um passo atrás, abrindo caminho como o mar que respeita o cajado do chefe. O coronel subiu, não no corpo inteiro, mas em instantes duros. Cada degrau foi uma dívida paga com os juros que o mundo cobra quando resolve ser decente. Soltou a bucha do gancho, o sino desceu, e o metal trocou de lugar como o boi teimoso que por fim entende a cerca. Desceu com o peso no corpo, e o primeiro passo fora da varanda soou diferente. O sino deu um baque seco de satisfação. Quem ouviu não esqueceu. O cortejo então saiu do quadrado da praça rumo aos cantos de sombra, onde morava o humor, mais do que o sol. Lampião fez uma pequena curva para que passassem por trás da senzala velha, hoje depósito, outrora casa da dor. Ali, mandou que Tibúrcio parasse, virasse o rosto para o muro e encostasse a testa na cal, como menino castigado em escola. Não era capricho, era a arqueologia da humilhação. Sente o frio da parede que negaste ao povo, disse Maria Bonita, voz mais baixa do que a gravidade do momento merecia. Lembra que quem abriga também manda. Tu só mandou, nunca abrigou. Ele encostou. A cal fria fez a lembrança do sol parecer febre. O povo assistia, e alguns olhos brilhavam com raiva de rezador. Mas ninguém cruzou a linha da justiça para o território do linchamento. Lampião não deixaria. Não por misericórdia de anjo, e sim por inteligência de bicho velho. O primeiro ato não acaba com cheiro de sangue, disse, para que a praça escrevesse a regra na testa. Acaba com cheiro de sal. Mencionou com a cabeça e 2 mulheres abriram mais sacos. O círculo de sal cresceu, agora traçando não só a frente da casa grande, mas uma espiral que obrigaria o coronel a caminhar em volta do próprio eixo, feito espião pego no flagrante. Anda. E o homem andou. O sino, chorando em cada passada, o sal riscando na planta dos pés uma caligrafia que o corpo gravaria por dias, talvez semanas. Uma mosca, daquelas insistentes que não pedem licença nem a santo, pousou no suor da nuca do coronel, e ele não teve mão livre para espantar. Pequeno aviso do que ainda viria na escalada. Perto do meio-dia, quando o sol tem o mau costume de fazer sombra se encurtar até parecer mentira, o coro parou. Lampião ergueu o braço. Basta, por enquanto. Virou-se para o povo, e a praça virou ouvido. Hoje ele deu o primeiro passo, amanhã dará o segundo. O sertão não precisa de pressa para ver justiça, precisa de memória. O coronel, tonto de carregar o próprio nome às costas, tentou recuperar o timbre. Acabou seu espetáculo, Virgulino. A boca saiu mais seca do que queria. Maria Bonita olhou com piedade que era só pontaria. Acabou o começo, e deu o sinal. Foi então que o mel apareceu, não despejado como castigo inteiro, mas como promessa. Zabelê abriu um potinho de barro, mel grosso, escuro, cheiroso de flor que vive apesar do espinho. Com um trapo, passou uma faixa discreta nos tornozelos de Tibúrcio. O homem olhou assustado. O povo entendeu na hora. Mel é carinho que chama formiga. Hoje é sinal, explicou Lampião.
para ele lembrar na pele do que o amanhã pode trazer se ele achar que já pagou o que não pagou. O coronel sentiu primeiro o frescor doce, depois a coceira miúda de um ou outro inseto curioso. Não era tortura, era trailer. O povo sorriu, com o canto da boca, o tipo de sorriso que dá sorte quando não vira riso alto. Antes de concluir, Virgulino fez questão de devolver a palavra à mais ofendida. Levou Dona Sinhazinha até o coronel, não para cuspir na cara dele, para estender a mão enrugada, aberta, pedindo que ele depositasse ali um caco da santa. Devolve. Ele devolveu. O caco era a parte do rosto, a bochecha com um pedaço de boca. A mão da velha tremeu de força, não de fraqueza. A casa de Deus não precisa de parede, mas as paredes que tu derrubou vão morar no teu sonho. Ele, por um segundo, quase pediu desculpa. Não pediu, porque há homens que não aprenderam o idioma da contrição. No fundo dos olhos, porém, uma palavra sem língua esbarrou na pupila. Lampião bateu palmas. 2. Secas. A praça entendeu. O bando recompôs as fileiras invisíveis. O povo abriu caminho. A procissão se dissolveu como nuvem que cumpriu o recado. Deixaram no chão, espalhados com inteligência de mensagem, 3 coisas: sal que brilhava, mel que prometia e sombra de cruz desenhada pelo caminho, feita com as latas que apagaram. O coronel caiu sentado num degrau da própria casa, puxando o pano do rosto para respirar. O sino, solto das costas, deitado ao lado, tinha som de animal cansado. Os jagunços, sem coragem de reconduzir o patrão à farsa da grandiosidade, ficaram com cara de menino pego roubando goiaba. O povo, indo cada um para sua cozinha, levou consigo o rumor bom de que a justiça, quando usa chapéu de couro, não erra de porta. No alto do serrote, mais tarde, Lampião reunia o bando. Não era hora de cachaça. Era hora de afiar o silêncio para a noite seguinte. Ele vai espernear, disse, mirando a linha do horizonte que só o sertão sabe desenhar. Vai mandar chamar reforço de jagunço do bico do urubu. Vai prometer dinheiro. Vai oferecer o que sempre ofereceu. Corda com laço bonito. A gente vai oferecer outra coisa. Nó que não aperta o pescoço, aperta o orgulho. Maria Bonita assentiu, limpa de pena. Amanhã ele vai provar o sol, não na pele, no juízo. Houve quem se benzeu por dentro, porque quando o sol entra no juízo, a sombra não acha onde se esconder. À noite, com o calor dando trégua, o vento trouxe o primeiro murmúrio de rebelião de esgoto. Na casa grande, Tibúrcio meteu os pés em bacia de água fria. Xingou o santo, xingou o mosquito, xingou a mãe que já tinha morrido sem dever nada, e prometeu a si mesmo que no dia seguinte ia mostrar de novo quem mandava. O mel, seco na canela, distribuía recadinhos miúdos em forma de coceira. Ele espantava com o dorso do outro pé e achava que assim espantava o destino. Não sabia de nada. O destino naquele sertão já tinha vestido lençol branco e aprendido a fazer procissão. E quando a justiça vira romaria, o primeiro ato só serve para a plateia sentar direito no banco. Se essa vingança te arrepiou, imagine o que vem depois, com o sol entrando pelo orgulho do coronel e o sertão inteiro assistindo. Inscreva-se para não perder o próximo golpe de Lampião. A noite que seguiu o primeiro ato da procissão foi cumprida. O coronel Tibúrcio se revirou no leito como homem picado por formigueiro. Não eram formigas. Era a coceira do mel seco nos tornozelos, lembrando-lhe que a justiça tem paciência de bicho pequeno. Mandou o jagunço vigiar os arredores. Dobrou a guarda, distribuiu munição e prometeu dobrar o pagamento. Mas pagamento de medo não compra coragem. Os homens obedeceram de má vontade, como quem segura vela em enterro de gente que nunca gostou. Na manhã seguinte, o coronel decidiu mostrar que ainda mandava. Chamou os moradores da vila para a frente da casa grande. Gritou que a procissão da véspera era invenção de cangaceiro, que Lampião não passava de fantasma de estrada e que quem tivesse participado ia pagar com juros. As palavras saíram fortes, mas os olhos denunciavam rachadura. Quando o povo o olhou, não viu mais o dono de tudo. Viu um homem com os pés inchados, suado antes mesmo do sol nascer, e o sino deitado no degrau da varanda como um cachorro morto que ninguém quis enterrar. Eu ainda sou o dono desta terra, bradou cuspindo no chão. Quem acreditar em justiça de bandido vai sentir minha mão de ferro.
O povo não respondeu. O silêncio, antes de medo, agora era de desafio. Era como se todos carregassem na boca a mesma resposta e resolvessem guardá-la para a hora certa. O coronel sentiu isso e enrubesceu. Mandou os jagunços erguerem barreiras na entrada do povoado, cavar trincheiras, preparar a casa grande como fortaleza. Quem olhava via desespero disfarçado de estratégia. Na beira do serrote, Lampião observava. O bando inteiro estava espalhado, mas os olhos do capitão eram como águia. Enxergavam cada detalhe, da mão trêmula do jagunço à sombra curta do coronel tentando se fazer maior. Maria Bonita riu com ironia. Tá vendo, Virgulino? O homem que derrubou parede com marreta agora tenta levantar muralha com medo. Mas medo não segura sol. Lampião assentiu. Hoje ele vai conhecer o sol por dentro. Quando o meio-dia se aproximou, o bando desceu. Não em tropa de ataque, mas em passos calculados. Trouxeram cordas, panos, jarros de barro, estacas. O povo, curioso e esperançoso, seguiu atrás como quem acompanha espetáculo. Os jagunços, do alto da varanda, apontaram rifles, mas hesitaram. O coronel rugiu. Atirem, seus frouxos! Nenhum dedo puxou o gatilho, porque atirar em procissão já tinha sido uma ofensa, mas atirar em Lampião era convite para a morte chegar sem missa. O capitão ergueu a mão, pedindo silêncio. A praça inteira calou. Ele olhou direto para Tibúrcio e falou: Ontem tu caminhou com o peso da tua própria ruína. Hoje vai conhecer o calor do teu orgulho. O sol que tu dizia dominar, que te dava seca para cobrar do povo, hoje vai te cobrar. Maria Bonita e Isabelê levantaram as estacas. Os homens do bando fincaram-nas no centro da praça, amarraram cordas e ergueram uma armação aberta, sem teto, sem sombra. Um altar de desgraça. No meio puseram o sino, não mais nas costas do coronel, mas no chão, amarrado às cordas, de forma que cada badalada se tornasse chicote de som. Tira o chapéu, Tibúrcio, disse Lampião, com voz calma. Hoje não tem couro para proteger tua testa. Quem manda aqui é o sol. O coronel hesitou. Tentou rir. Tentou dizer que não tinha medo de calor. Mas o suor descia pela cara em rios antes mesmo de a ordem ser cumprida. Lampião não repetiu. Maria Bonita arrancou o chapéu da cabeça dele com a velocidade de quem arranca a cobra de dentro da casa. A careca brilhou. A testa enrugada se expôs. O povo suspirou. Ver o coronel sem chapéu era como ver Santos sem coroa. Uma imagem de fragilidade que ninguém acreditava possível. Os homens do bando o amarraram no centro da armação, de braços abertos, sem violência de sangue, mas com firmeza de sentença. O sol, que nunca teve dó, desceu com gosto sobre a pele branca demais para ser de trabalhador. O sino tilintava cada vez que o coronel se movia, e cada som ecoava como gargalhada de santo. O povo não se moveu, assistia. Alguns até se benziam, não por pena, mas por respeito ao ritual. Dona Sinhazinha puxou um bendito baixo de voz trêmula e outros acompanharam. Não era canto de piedade, era canto de testemunha. O coronel tentou gritar ordens, mas a garganta seca engoliu o som. Tentou pedir água, mas a boca cheia de sal devolveu apenas um murmúrio rouco. O sol queimava, o suor ardia nos olhos, o sino zombava. E o povo, acostumado a sofrer em silêncio, agora aprendia a assistir à humilhação em silêncio. Lampião se aproximou, os olhos duros como pedra. Sente agora o que é carregar sol na cabeça. O mesmo sol que tu usava para arrancar esmola, para aumentar dívida, para calar fé. Hoje ele é teu senhor. Aprende a obedecer. O coronel fechou os olhos. Não para rezar, para fugir da vergonha. Mas até no escuro da pálpebra o sol entrou, queimando como ferro de marcar. O primeiro ato havia sido humilhação em procissão. O segundo era exposição. E o povo sabia. Ainda faltava o final, o golpe de misericórdia que Lampião guardava como faca no coldre. O sol, no alto, parecia um olho sem pálpebra vigiando a praça. O coronel Tibúrcio, amarrado na armação sem sombra, já não se apoiava na própria pose. O suor caía em rios magros, a boca reseca mastigava ar salgado, e o sino, preso às cordas, respondia a cada reflexo de fuga com um lamento de metal que lembrava gente chamando gente para velório.
O povo assistia sem gritos, com aquela reverência áspera que o sertão reserva às coisas que são mais fortes do que as vontades. Lampião, em pé, de braços cruzados, contava o tempo pelo rumor dos bichos. Maria Bonita, ao lado, avaliava cada linha de sombra no chão como quem lê um bilhete do destino. A vila toda parecia ter desaprendido a pressa. Quando a badalada cansou, Lampião falou baixo, e a praça ouviu claro. Chegou a hora. Os homens do bando soltaram as cordas e levantaram Tibúrcio com cuidado que não era piedade. Era cálculo. Não deixaram o corpo cair nem a vaidade. Escorrer feito suor. O coronel ficou de pé por instinto de animal que ainda não entendeu a cerca. O chapéu, recolhido por Maria Bonita, não voltou a cabeça. Em vez disso, ela lhe passou por cima dos ombros um manto de pano cru, manchado de poeira e mel, como se vestisse nele uma liturgia torta. Hoje, tu é o andor e a imagem ao mesmo tempo, disse. E a romaria vai te atravessar por dentro. Lampião indicou com o queixo o largo em frente à casa grande. Ali, Zabelê e Saruê haviam estendido uma esteira comprida de couro velho, marcada a fogo com letras e símbolos de fazenda, lembranças da época em que o coronel marcava tudo que respirava com o próprio nome. Sobre o couro, um caminho de sal formava um corredor. Em cada ponta do corredor, 2 cangaceiros seguravam potes de barro fumegantes, de onde o cheiro doce e escuro do mel subia e caía no ar como promessa de encrenca. O povo perdeu a fé, andando sobre a tua vontade, disse Lampião. Agora a tua vontade vai andar sobre o que negaste. Tibúrcio tentou falar, mas a língua parecia um pedaço de pano esquecido no sereno. Lampião não esperou resposta. Fez um sinal e vieram 4 rapazes trazendo uma grande bacia de madeira. Dentro, água, tirada da cacimba antiga, aquela mesma que ele trancou com cadeado. O capitão apontou para os pés do coronel. Lava. Tibúrcio hesitou. Maria Bonita ergueu apenas a sobrancelha. Ele se sentou no degrau da varanda, mergulhou os pés, e alguma coisa lá no fundo da memória dele chiou como ferro no braseiro. Quando tirou os pés, o couro da planta parecia mais vivo, pronto para sentir cada grão de sal do caminho. Agora anda, disse Lampião. O coronel pôs o pé no sal. O sal recebeu. Deu 2 passos, sentindo a areia quente virar lâmina miúda, não de dor de sangue, mas de lembrete. O povo abriu uma faixa de silêncio. Dona Sinhazinha puxou um bendito das almas desses que parecem cortar a tarde em 2. O coro respondeu seco, compassado, e a melodia levantou poeira como se fosse asa. Ao longo do corredor de sal, Joãozinho de Antônia apareceu segurando com todo o cuidado do mundo um prato de madeira onde repousavam os olhos de vidro recolhidos da Estrada dos Santos. O menino parou diante do coronel, ergueu o prato e, sem falar nada, mostrou os olhos. Tantas pupilas pequenas mirando a cara do homem que mandou que caíssem. Tibúrcio desviou. Maria Bonita tocou de leve no queixo dele, trazendo de volta a direção. Olha de volta. Quem faz o mundo não encarar precisa aprender a encarar o mundo. Na metade do corredor, Lampião bateu 2 palmas curtas. De uma porta saiu Ezequiel, com um saco de estopa cheio de moedas de cobre, as mesmas que dormiram enterradas na praça sugando o tornozelo do poder. Virgulino enfiou a mão, apanhou um punhado e derramou no chão à frente do coronel. Dinheiro que comprou chibata, pano de jagunço e a marreta que derruba a parede. Hoje esse dinheiro é tijolo. Mastiga. O povo murmurou. O coronel arregalou os olhos. Mastigar não é engolir, disse Lampião antes que a praça imaginasse tragédia. Faz polpa, paga com saliva a argamassa do que tu quebrou. Tibúrcio abaixou-se, apanhou 2 cédulas amassadas, um punhado de cobre e levou à boca. Não havia nobreza possível naquele gesto. Foi grotesco como a própria soberba. A mastigação fez um ruído seco, de papel virando lama, de metal conhecendo o dente. Ele salivou, cuspiu na gamela que Isabelê colocou na frente, e esse cuspe com gosto de falsidade virou polpa espessa, uma gosma feia que Maria Bonita mexeu com uma colher de pau. Isso é cimento de vergonha. Vai colar o que tu descolou. No fim do corredor de sal, ficava o quadrado onde antes estava a capelinha de Nossa Senhora das Dores. Os entulhos haviam sido arrumados de manhã pelo bando e pelo povo em silêncio,
formando um pequeno meio alto. Sobre esse meio alto, Zabelê preparara uma parede de taipa nova, ainda fresca, com lugar marcado para o retorno do sino. O espaço da porta, improvisado com cantoneiras de madeira velha, esperava uma cor que alguém já tinha escolhido: o azul antigo. Numa bacia ao lado, o azul feito de anil e pó de azulejo moído descansava como um pequeno mar domesticado. Lampião apontou: tua mão vai devolver a cor. Mas antes da cor, veio o mel. Jararaca abriu um dos potes e mergulhou um trapo grosso. Passou uma faixa de mel nos tornozelos do coronel, outra nos pulsos, outra ainda na nuca. Nada de extravagância. Era só perfume de castigo, recado de formigueiro. Ao lado, um formigueiro de... Saúva assistia ao mundo como quem mede se vale a pena intervir. Maria Bonita inclinou um punhado pequeno de mel na boca do buraco. 3, 5, 10 formigas vieram, tati-bitati de ameaça. Pararam na beira do corredor, como guarda de honra da natureza. Não avançaram ainda. Era aviso, não execução. Se ele correr, disse Maria, a caatinga cobra. Se ele ficar, a justiça ensina. Lampião então ergueu o braço e falou alto o suficiente para acordar o último medo que dormia nos cantos da praça. Procissão. A vila respondeu num sopro. O coro recomeçou, devagar, e as latas acesas que sobraram da véspera apareceram nas mãos das mulheres. Joãozinho foi para trás do coronel como fecha-corpo. Os homens se alinharam às bordas, cada um com um caco de santo na mão. A cada passo, alguém encostava sem ferir um pedacinho de barro na manga do manto. Era como se o pecado fosse sendo carimbado com relíquias ao contrário. Chegando ao meio alto, o coronel parou. Lampião pegou a gamela com a polpa de papel e cobre e entregou a ele. Reboca. Tibúrcio, sem talento para serviço de humilde, foi empastando as frestas entre os tijolos, a mão tremendo pela primeira vez por motivo digno. O povo assistia com um gosto bom e estranho, como quem vê uma palavra feia ser, por fim, soletrada direito. Quando a argamassa acabou, Maria Bonita pegou a bacia do azul, mergulhou um pano e devolveu ao coronel. Pinta a porta e capricha, que era a cor mais bonita que a tua ruindade viu. Ele pintou. O azul colou na madeira com gana, como se as fibras tivessem saudade de alguma coisa. Dona Sinhazinha, amparada por duas vizinhas, adiantou-se, ergueu uma pequena coroa de flores secas e colocou no alto da porta, o mais que o braço alcançou. Não é ornamento, é lembrança. Atrás dela, um grupo de meninos trouxe um fio de sinos pequenos desses de cabra, amarrados num arame. Por enquanto, disse um deles com uma coragem de gente que o mundo não derrubou, tocam esses no lugar do grande. Lampião assentiu, mas o grande teria que voltar. O sino que o coronel levara como troféu estava ali, deitado com barriga nova e humilhação antiga. Zabelê já havia preparado 2 cabos de madeira, uma cangalha com forro de pano. Agora tu leva o sino de volta para onde ele deve ficar, não na tua varanda, no campanário do povo. Tibúrcio tremeu de novo, e a trepidação sacudiu o metal que deu um som, curto, quase um soluço. 4 homens do bando ajudaram a erguer o peso até o dorso do coronel. A multidão abriu caminho, e o cortejo seguiu em silêncio. Apenas o couro dos pés de Tibúrcio roçando no sal, o mel atraindo um ou outro zumbido de abelha perdida, as saúvas, de longe, meditando a vida. Para chegar ao lugar do campanário era preciso atravessar a rua em que o coronel tentou comprar reza com dívida. Ali, Maria Bonita mandou parar. Tem mais pagamento. Ezequiel trouxe um saco com panos brancos. Dentro, bordados grossos com palavras simples: perdão, memória, promessa, luto, esperança. Escolhe um, disse ela. O coronel estendeu a mão direita vacilante e apanhou o pano onde se lia a memória. Amarrou no próprio braço. Bom sinal, disse Lampião, porque quem escolhe memória escolhe ficar acordado. E andaram. Chegando no terreiro da antiga capela, Zabelê e Saruê já tinham fincado 2 forquilhas altas cruzadas por uma travessa de madeira. Era um campanário de urgência, mas firme, feito para durar até o povo erguer outro de pedra e cal. Sobe, disse Virgulino, dessa vez por mérito. Não seria possível subir sem ajuda. 2 rapazes,
Os mesmos que um dia receberiam de herança a coragem desse momento deram ombro. Tibúrcio trepou lento, costelas arfando, suor reabrindo a trilha salgada do rosto. Lá em cima, encaixou o sino no gancho. O metal, de repente, pareceu mais leve. Talvez porque o peso tivesse descido para os ombros de outra coisa que não músculo, a consciência. Toca, disse Lampião. O coronel puxou a corda. O som desceu grosso, antigo, e entrou na praça como água em cacimba rachada. Gente chorou sem querer. Homem que não chorava, nem quando a seca levava à plantação. O sino falou 3 vezes, e cada badalada pareceu segurar as paredes invisíveis da capelinha que voltava, ainda que só como lembrança boa. Quando a última vibração sumiu na costela das casas, Lampião respirou, e a respiração dele soou como fim de ciclo. Agora, falou, vem o que falta. O que faltava era a marca, não de ferro em brasa, que isso é linguagem, de senhor de engenho. Era outra coisa. Jararaca trouxe uma pequena caixa de madeira. Dentro, um carimbo feito de pau-ferro, entalhado com paciência de santo, e um tinteiro com tinta escura feita de carvão, óleo e pó de mandacaru. No carimbo, 2 letras cruzadas, simples como as linhas que Lampião riscara na areia no dia da preparação. V e F, Virgulino Ferreira. Mas também para aquele povo, vingança e fé. Vai ficar em ti, disse Lampião, olhando o coronel nos olhos. Não na pele, na roupa que tu vestir em dia de mando, no chapéu novo que tu comprar, em toda porta em que tu tentar bater com autoridade. Vai ficar para lembrar que a capela te atravessou. Ele tomou o manto do coronel, esticou sobre um tamborete, molhou o carimbo e imprimiu, na altura do peito, as letras. Depois, pegou o chapéu do coronel, aquele símbolo antigo de quem manda sem dever, e carimbou por dentro na aba. Todo dia que vestir isso, vai lembrar que o sino não mora mais na tua varanda. O povo suspirou e foi um suspiro que batia a palma. Faltava o gesto final da romaria macabra. Maria Bonita aproximou-se com uma cuia pequena. Dentro, terra, sal, mel e um punhado de sementes de umbuzeiro. Come, disse, oferecendo ao coronel uma colherada. É doce que puxa formiga, é sal que puxa sede, é terra que puxa raiz, é semente que promete sombra. Tu sempre comeu a sombra do povo. Agora prova o gosto de plantar. Tibúrcio fechou os olhos e levou a mistura à boca. Não houve náusea, não houve teatralidade. Houve o barulho simples de alguém aceitando algo maior do que si. E o povo, que não é bobo, entendeu que aquilo era o que dava para ter naquele mundo torto. Uma promessa de que a sombra nasceria no lugar certo, não na varanda de quem roubou a luz. Lampião ergueu a mão uma última vez. O castigo acabou. A justiça do sertão está satisfeita por hoje. Não pediu aplauso nem queria. O povo, em resposta, baixou a cabeça como em final de missa. Dona Sinhazinha foi até o coronel. Não abençoou. Também não cuspiu. Apenas tocou, com a pontinha dos dedos, o lugar do coração no manto carimbado. Se amanhã tu lembrar do sino, já está bom. Se esquecer, a gente lembra. Maria Bonita, de canto, sorriu com os olhos. O sorriso curto de quem sabe que a memória, quando pega, é bicho que não solta. Os jagunços calados recolheram-se pouco a pouco. Alguns largaram armas pelo caminho como quem abandona ofício. E não foi por medo de bala. Foi por vergonha de continuar servindo a um homem carimbado pela própria vila. Tibúrcio, cansado como nunca esteve nem em tempo de seca braba, sentou no batente da capelinha renascida. Não pediu perdão, porque a boca dele nunca aprendeu, mas ficou quieto, e o silêncio em certas almas é o primeiro idioma da mudança. Lampião fez menção de partir. Maria Bonita deu um passo e se virou para o povo. Quem tiver caco de santo, traga mais tarde. O altar vai ser colado com polpa de altivez, não com dinheiro novo. Quem tiver promessa, cumpra no trabalho. Quem tiver reza, guarde o resto do dia para cantiga boa. O sino vai tocar ao pôr do sol para agradecer a coragem dos vivos e a paciência dos mortos. Antes de desaparecer na vereda, o capitão voltou os olhos para Tibúrcio. Não vou te enterrar nem pendurar, coronel. Te enterrou tua soberba, te pendurou o sino. A partir de hoje, quem te olhar vai ver o peso que carregas. Aprende a abaixar a vista quando passar diante de capela.
Aprende a dar água sem cobrar recibo de céu. Aprende a caminhar devagar quando a procissão passar, que agora a procissão é tua lembrança andando no corpo dos outros. E virou-se. O bando se dissolveu em sombra. A poeira levantada pelo passo de cada um parecia abanar a pele da vila como mão de mãe. Joãozinho, com o prato de olhos de vidro, ficou encarregado de guardá-los na sacristia improvisada. Zabelê, com um prego e um sorriso de lado, fixou no poste do campanário um bilhete simples escrito com letra de cangaceiro que estudou com a vida. Sino é do povo. O vento leu. O sol, enfim, abriu pálpebra. A tarde começou a respirar mais fresca. Quando a primeira andorinha riscou o céu, o sino falou de novo, já por vontade de uma mão que não tinha pressa, nem raiva, só ritmo. O som correu a estrada, bateu no serrote, caiu no açude seco, acordou lembrança de chuva. Muita gente naquela hora prometeu em silêncio. Amanhã eu levo uma telha, depois de amanhã eu levo um saco de cal, depois de depois eu levo meu braço para levantar parede. A capelinha, como a fé, renasce quando a mão do homem decide ser capela também. No degrau, Tibúrcio ainda respirava, não mais como fole mentiroso, mas como quem aprende a contar o próprio ar. Passou os dedos pela marca do carimbo no manto. Não doeu. Ardeu. Ardeu como o sol do meio-dia. Que bom. A dor ensina a pele a ser memória. Uma saúva tardinha passeou despretensiosa perto da sandália dele. Ele levantou o pé. Não para esmagar, para ceder passagem. Pequena vitória do mundo. Se essa justiça do sertão fez sentido para você, inscreva-se agora e venha assistir à próxima história de Vingança de Lampião. O sino, já está ensaiando o chamado. A tarde desceu lenta, como se o próprio tempo quisesse espiar o fim daquilo que se passava. O povoado, acostumado ao barulho do coronel mandando e do jagunço obedecendo, agora escutava outra coisa. O eco de um sino que tinha voltado ao seu lugar, firme no campanário, improvisado, tocado não por vaidade, mas por mãos humildes. Cada badalada parecia costurar a alma do povo, como linha grossa passando em pano puído. A vila, que antes respirava medo, agora respirava surpresa. Surpresa de ainda existir justiça em um chão onde o sol sempre pareceu mais poderoso que Deus. O coronel Tibúrcio estava sentado no degrau da capelinha reconstruída. Já não tinha chapéu, já não tinha voz, já não tinha a sombra que o protegia. Tinha só o peso da própria respiração e o carimbo no manto, gravado não para enfeite, mas para lembrança. Seus jagunços estavam dispersos. Alguns, já longe, outros misturados ao povo, tentando parecer invisíveis. Quem sempre teve palavra de ordem agora tinha silêncio como sentença. O orgulho dele estava ali, no chão, mastigado com sal e cuspido em forma de polpa. O povo não comemorava. Não havia gritos, não havia festa. O sertão não conhece festa em cima da desgraça de um homem, mesmo quando o homem merece. O que havia era uma calma dura, quase seca, de quem sabe que vingança cumprida não devolve o que foi perdido, mas protege o que ainda resta. As beatas acenderam velas diante da porta azul pintada pelo coronel, e aquela cor brilhou, como se o céu tivesse finalmente aberto um canto de misericórdia. Joãozinho de Antônia, com o prato de olhos de vidro no colo, se sentou perto da porta. Ele não entendia completamente o que tinha acontecido, mas sabia que o povo agora olhava para ele como quem olha para o guardião de uma lembrança. Dona Sinhazinha, de pé diante da parede nova, disse com voz firme e quase sem tremor: as capelas podem cair, mas a fé levanta com mais teimosia que Mandacaru em pedra. E virou-se para Lampião, que já ajeitava o chapéu para ir embora. Capitão, o senhor não nos trouxe só vingança. Trouxe também coragem. E coragem nesse chão vale mais que chuva. Lampião não respondeu de pronto. Caminhou até o meio da praça, olhou para o campanário, para o sino ainda balançando levemente, e depois para o horizonte do serrote. Só então disse, seco, como sempre: justiça não é presente, dona Sinhazinha. Justiça é dívida paga. Maria Bonita, com aquele sorriso de canto que misturava doçura e veneno, completou: e onde tiver coronel rindo da miséria do povo, lá a dívida continua correndo juros.
O bando se reuniu rápido, silencioso como sempre. Não houve despedida. Apenas passos firmes em direção ao mato. A poeira se levantando devagar, cobrindo o caminho como cortina. O povo ficou olhando até o último chapéu de couro sumir no claro da tarde. O silêncio que ficou não era vazio. Era um silêncio cheio de promessa. O tipo de silêncio que prepara a terra para a próxima semente. O coronel, sozinho, respirava fundo, tentando entender onde terminava a humilhação e onde começava a mudança. Talvez nunca aprendesse, mas naquele dia, pela primeira vez, não mandou ninguém se ajoelhar, não ergueu marreta contra a parede, não zombou de cruz. Apenas ficou ali quieto sob o olhar de vila inteira que sabia. Ele tinha sido quebrado de um jeito que nem dinamite conserta. O sino tocou uma última vez, no cair da noite. O som correu o sertão, entrou nas veredas, acordou os bichos, fez o vento mudar de lado. E junto com o som, correu também o rumor. Lampião tinha feito justiça. E onde a justiça dele passava, outra já estava sendo preparada. No próximo povoado, no próximo sertão, em outra capelinha caída, em outra boca seca de promessa, o capitão apareceria de novo, trazendo vingança não com bala, mas com humilhação criativa, marca registrada de quem sabia transformar dor em espetáculo de memória. O povo dormiu cedo naquela noite, mas dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sabendo que o poder do coronel não era infinito, que, no meio da caatinga, sempre haveria uma sombra armada, um chapéu de couro, uma voz firme para lembrar que o sertão tem dono. Não, o coronel não a seca, mas o povo. Lampião deixou para trás não só um sino devolvido, deixou também uma frase dita baixinho para Maria Bonita enquanto sumiam pela vereda. O sertão ainda vai ouvir muito sino de justiça. E o vento carregou essa frase, espalhando-a por cada mandacaru, cada pedra, cada casa pobre. O sertão entendeu. Mais vinganças viriam.